Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me escutando do outro lado da tela. Meu nome é Gustavo, sou investidor de bolsa de valores e bem-vindo a mais um Stock Pickers, né? No último episódio eu falei um pouco sobre a Amazon e como que eu penso que a Amazon é uma boa escolha para o ano de 2024 e talvez até 2025, né? Uma empresa que pode se valorizar aí pela frente. E porque eu acho também que a S&P Global, que é o episódio de hoje, é uma das empresas que pode vir a se beneficiar do próximo ciclo econômico que a gente vai estar vivendo. E aqui eu vou explicar um pouco da minha tese, da contabilidade da empresa, dos fundamentos dela, tanto que eu tenho uma porcentagem grande do meu portfólio em S&P 500. Então vamos checar. Então, o portfólio que eu possuo, que é extremamente concentrado, ele possui por volta de 12% hoje em S&P Global. O que destaca minha tese é minha confiança, é o meu dinheiro que está sendo colocado aqui, é fruto do meu trabalho. Então, eu estou confiante na tese e é o que eu quero demonstrar hoje para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa análise. Então, a S&P Global é uma empresa negociada na bolsa de Nova York e ela possui várias linhas de negócios. Eu fiz um relatório, como eu fiz com a Amazon, em que eu destaco tudo isso. Eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar no link. Ele vai abrir um Google Drive, onde você vai ter acesso e pode baixar, fazer à vontade. Não é uma recomendação de investimento, a deixar bem claro, é onde eu exponho a minha tese. Muito bem, então, a S&P Global nada mais é do que a Standard Poor's Global. É uma empresa líder em serviços de análise financeira e informações de mercado, fundada em 1860 por Henry Varnum Poor, uma agência de avaliação de crédito. Resumidamente, a S&P Global é uma agência de avaliação de crédito. Então, o que é esse S&P 500 que eu tanto ouço falar, se não é isso aí? O S&P 500 é um índice criado pela S&P Global. Então, é uma das coisas que toda vez que tu investe no S&P 500, eles ganham uma taxinha em cima dessa venda que eles têm, da administração que um fundo tem para poder replicar o índice S&P 500. Muito bem? Então, a fundação e crescimento inicial da Standard Poor's foi fundada em 1860 por Henry Varnum Poor, inicialmente como uma agência de avaliação de crédito. A empresa rapidamente se tornou conhecida por suas avaliações de crédito confiáveis e sua análise financeira abrangente. Aí eu conto um pouco mais da história, né, que ao longo dos anos a S&P expandiu as operações para incluir o desenvolvimento de índices financeiros, como o S&P 500, um dos índices de ações mais amplamente seguidos do mundo, né? Esses índices se retornaram referência do mercado, tudo que todo mundo conhece, é o índice mais procurado do mundo é o S&P 500. Então, a empresa conseguiu diversificar as linhas de negócio e eu vou mostrar para frente, a receita dela hoje já é extremamente diversificada em várias linhas de negócio e não depender unicamente da análise de crédito. Muito bem? Então, sobre a gestão, hoje a S&P 500 ela possui um CEO chamado Douglas L. Pearson, que é um CEO extremamente habilidoso, que já está na empresa há muito tempo e teve uma ampla gama, né, um histórico gigantesco de trabalho no mundo financeiro. E, resumidamente, né, ele foi diretor das operações do Citibank, presidente e CEO da Citibank Japan, também trabalhou na McKinsey, no Lehman Brothers, que foi um banco que aconteceu em 2008, né? Uma das coisas que você pode lembrar é que em 2008 teve uma grande crise de análise de crédito. Então, essas empresas como a S&P Global, a Moody's e outras, elas foram, de certa forma, responsáveis pelo a piora que teve de análise de crédito. Mas claro que é muito mais complexo que isso, só que desde aí a empresa se tornou ela se reestruturou para poder que as empresas que ela fazia crédito não recuassem, né, que continuassem a fazer crédito com ela. Então ela mudou todo o jeito que ela faz a análise de crédito dela. Então, o Peterson possui uma vasta experiência no setor financeiro, incluindo cargos de liderança em empresas proeminentes, e isso confere uma compreensão profunda de mercado financeiro das operações empresariais. Então, o CEO está já há bastante tempo na empresa, o CEO já tem um histórico de mercado muito bom, e isso até agora para a gestão é extremamente bom. Muito bem, inclusive aqui as controvérsias que eu falei, né? Durante um tempo a S&P Global, a empresa enfrentou várias controvérsias e processos judiciais relacionados à classificação de títulos hipotecários antes da crise financeira de 2008. Embora Peterson não estivesse no comando da empresa durante esse período, as questões legais persistentes podem refletir negativamente sobre a gestão geral da empresa.
mas isso é lá em 2008, né? Mais de 10 anos atrás. Então, qual que é a tese de S&P 500? Agora que a gente sabe um pouco mais do que ela é, vamos ver um pouco a parte financeira do S&P Global. Então, quando eu puxo aqui, a primeira coisa que a gente pode ver é o preço. Estou gravando no dia 12/2 de 2024 e o preço de S&P 500 por volta de $430. Né? O pico dele foi mais ou menos de $476, 480 quase dólares. Teve uma recuada em 2022 e agora em 2023 retornou a subir junto com o mercado. Então você vê que já é uma empresa que tem uma simetria muito grande com o próprio S&P 500. Né? É uma empresa que possui um fundamento muito grande para quando o ciclo econômico possibilita ela crescer. Ela é negociada a 53 de PL, então é um múltiplo bem alto. Por quê? Porque o 53 hoje de PL está precificando um crescimento da empresa. Mas eu não gosto de olhar para PL, eu gosto de olhar para Free Cash Flow Yield. É o fluxo de caixa livre, o yield que tem dentro do market cap da empresa. Então, se eu calcular o quanto que ela gerou de fluxo de caixa livre e calcular a porcentagem disso em relação a quanto a empresa vale, eu vou chegar nesse número. Então, em 2023, ela gerou por volta de 3,57 bilhões de fluxo de caixa livre. E a empresa vale 138 bi. O que acontece é que ela tem um fluxo de caixa livre um yield de fluxo de caixa livre de 2,47%. Muito bem? Então, isso já é um pouco mais caro do que o próprio S&P 500. Mas por que eu ainda gosto da empresa? Porque as linhas de negócio da empresa são bem diversificadas geograficamente, né? Uma porcentagem grande nos Estados Unidos, mas é diversificada na Europa, na Ásia e no resto do mundo. Como dá para ver aqui, o crescimento da receita ao longo do tempo. Se eu colocar aqui o crescimento da receita total lá de 1985, vocês veem que é um crescimento expressivo de receita. Muito bem? Por volta de quase 10% ao ano, desde 10 anos atrás. Muito bem? Indo agora para o fluxo de caixa livre, se eu puxar o fluxo de caixa livre, eu consigo ver que a empresa consegue manter bem o fluxo de caixa e crescer por volta de mais ou menos 17% ao ano. Isso é bastante coisa. E ela não dilui o acionista. Se você for ver o Stock-Based Compensation, né, que é a empresa dando ações dela para os seus funcionários, em vez de pagar mesma coisa que ela pagaria, né, de salário para o funcionário, ela paga em ações. Isso aqui não sai do custo dela, isso aqui sai do Stock-Based Compensation. Então, é uma manobra contábil que as empresas fazem para mascarar um pouco dos custos de funcionários. A Google faz, a Apple faz, várias delas fazem. E a S&P 500 tem extremamente baixo esse Stock-Based Compensation, sendo quase a diferença sendo minúscula, né? Então, isso, se você for basear e fazer desconto, né, do fluxo de caixa livre dessa Stock-Based Compensation, você vai ver que o gráfico continua praticamente o mesmo. Isso é extremamente bom, demonstra a qualidade de fluxo de caixa da empresa, demonstra que a empresa consegue ser muito rentável. Bom, puxando agora as margens, se eu for puxar as margens desde 1985, a gente vê que ficou por volta de 50%, até 70 e poucos por cento, tirando o último ano de 2023, que o programa pega diferente a margem bruta. Mas se eu pegar a margem operacional, eu consigo ver que também é uma margem crescente, né? Que esteve um pico aqui por volta de 2016 de 60% e agora baixou para 32%. Você vê que é muito claro de 2021 para 2022 essa queda de margem. Por quê? Porque a empresa fez uma aquisição muito grande, ela praticamente dobrou de tamanho com a aquisição que ela fez. Então, boa parte dessas métricas de 2022 foram mascaradas por essa outra empresa. E ela vem crescendo as margens de novo. Então, ela vai continuar crescendo as margens da aquisição da nova empresa, ao mesmo tempo para poder voltar para a mesma linha de margem de por volta de 40% a 50%. E a margem de lucro também fica por volta de 30%. Isso é extremamente alto, tirando o último ano aqui da aquisição. Além disso, a empresa vem passando por um período complicado, pelo que não por gestão, mas por ciclo econômico. O ciclo econômico de 2023 e de 2022 foi de aperto monetário. Então, os bancos centrais começaram a elevar a taxa de juros. E quando eleva a taxa de juros, as empresas elas tendem a pegar menos crédito. Quando elas tendem a pegar menos crédito, o S&P Global tende a vender menos análise de crédito. Consequentemente, a empresa ela acaba tendo os mesmos custos de funcionários para menos demanda.
e isso acaba impactando nas margens. Se a gente ver agora um aumento na demanda por análise de créditos, a gente pode com toda certeza ver essa margem de lucro subindo. Isso é uma das minhas teses na empresa. Eu penso que agora, junto com se os Estados Unidos não realmente entrar num hard landing e continuar do jeito que está, a grande chance é de que nos próximos anos a gente comece a cair taxa de juros no mundo, inclusive nos Estados Unidos. E se isso acontecer, as empresas tendem a pegar mais crédito. Além disso, uma coisa que tá para acontecer é que as empresas têm muitas dívidas sendo vencidas em 2024 e 2025. Essas dívidas sendo vencidas, as empresas precisam contratar outras análises de crédito, tanto da S&P Global quanto da Moody's, que é a concorrente da S&P Global, para poder fazer essa análise de crédito e conseguir crédito no mercado. Então, é uma outra tese que eu assumo que em 2024 e 2025 o fluxo de caixa livre vai aumentar na empresa. Isso já está dentro do que a empresa prevê para o futuro dela. Se eu for comparar o market share de cada uma dessas empresas, a gente vê que esse setor de análise de crédito é extremamente concentrado na Moody's e na S&P Global, com um pouquinho da Fitch Ratings. Ou seja, é praticamente um oligopólio que essas empresas possuem. Isso torna o negócio extremamente rentável e longo para os próximos anos, né? São pouquíssimas empresas que possuem a expertise que essas empresas têm para fazer uma análise de crédito. Inclusive, quando as empresas querem pegar crédito no mercado, o mercado já precifica melhor um crédito que foi avaliado pela S&P Global do que um crédito que não foi. Né? Do mesmo jeito que os países têm ratings também. Tudo isso o mercado já precifica porque é histórico a qualidade desses ratings. Muito bem. Além disso, a gente pode ver os earnings per share, são o lucro por ação, crescendo até 2020, e logo depois tem uma queda devido à nova aquisição, ao aumento da taxa de juros, as demandas do ciclo econômico que diminuíram as demandas pela análise de crédito, muito bem? E isso aqui eu espero subir novamente assim que o novo ciclo econômico voltar a crescer. É uma empresa que vem pagando os dividendos recorrentemente, né, com exceção a esse ano que ela pagou 2,5, 2012, ela vem crescendo, né, o dividend yield dela. Isso é uma coisa muito boa para quem é acionista. E agora, continuando para as estimativas dela, né, 3 analistas precificaram que ela ia ter mais ou menos entre 3,02 e 3,17 lucro por ação no último trimestre. E é isso que a gente vai analisar agora para poder ver se a empresa está seguindo o seu guidance. Então, aqui eu estou no último relatório de 2023, que reporta o último trimestre mais o ano inteiro. E se eu for ver aqui, eu posso pegar os earnings per share e ver que ficou mais ou menos no ano, se for pegar o trimestral no caso, né? A diferença anual foi de 23%, ficou por volta de 3,13%. Então está na estimativa dos analistas. E se eu for pegar agora, em 2023, e ver a receita dela, vocês vão ver que a receita dela é extremamente diversificada. Então, a receita de 2023 teve 1 bilhão 400 milhões em índices, então ela tirou só dos índices dela 1 bilhão 400 milhões, muito bem. De mobility, eles tiraram 1 bilhão e 484 milhões. De commodity insights, que eles fazem essa venda de índices econômicos e de commodities, eles tiraram 1,9 bi. De ratings, que é a parte onde eles fazem os ratings de crédito para ver. Rating de crédito é a segunda linha de negócio que mais traz lucro para a empresa, que traz mais receita para a empresa. Então ficou de 3,3 bi. E surpreendentemente, uma coisa que as pessoas não pensam é que, no caso, em 2023, teve uma receita de 4,3 bilhões de Market Intelligence. O que significa isso? Essa Market Intelligence, ela nada mais é do que a empresa vendendo os dados que ela tem das outras empresas que ela faz análise de crédito para o mercado em si. Então ela existem empresas que contratam a S&P 500 para poder ter essa informação de Market Intelligence, para poder ter os números das empresas que eles fazem análise de crédito. Muito bem? Então essa é a receita de 2023.
A expectativa, quando você pega o fluxo de caixa esperado para a empresa, na adição, quando eles colocam um relatório, eles falam que a companhia espera ter um adjusted free cash flow, um fluxo de caixa livre ajustado de aproximadamente 4,4 bilhões. E isso no gráfico, quando a gente pega o fluxo de caixa, 4,4 bilhões, se isso aqui é 3,5, ela passaria do gráfico, ficaria mais ou menos nessa região aqui em cima. Então, isso é um baita fluxo de caixa livre para a empresa. E eu precificando isso no market cap atual, ela ficaria por volta de 3,3% de fluxo de caixa livre. O yield de fluxo de caixa livre seria por volta de 3,3% se tu compra hoje, se ela performar o guidance dela em 2024. Isso é barato? Eu considero barato para a empresa. Eu ainda acho que a empresa pode surpreender mais ainda esse guidance com um aumento do fluxo de caixa livre devido a essas operações não recorrentes que vão vir do crédito que está sendo contratado por empresas que precisam renovar a dívida. Muitas empresas têm dívida nova para renovar em 2024, 2025. É um caminhão de empresa. E o mercado pode não estar precificando isso ainda. Então, eu gosto muito da empresa, mantenho minha posição comprada na empresa, tenho por volta de 12% do meu patrimônio na empresa e acho ser uma boa aposta hoje, diante de todo o mercado acionário americano que está relativamente caro. Talvez se você ir aos poucos entrando na S&P Global, pode ser uma boa empresa e pode, inclusive, te surpreender no longo prazo. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do Stock Pickers de hoje, de conhecer um pouco mais sobre a S&P Global, de conhecer um pouco das linhas de receita dessa empresa, de como que eu faço para calcular, né, o fluxo de caixa livre e os novos paradigmas dessa empresa, que é extremamente concentrada, um oligopólio com margem alta, com fluxo de caixa livre bom, um histórico bom de retorno ao acionista. É uma empresa espetacular e que a gente não acha no Brasil. Então, eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, comente. Por favor, se inscreva, me ajuda muito a difundir mais o meu canal no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo.